Para esse trabalho em campo acontecer, a gente contou com o apoio da Empaer e da Secretaria de Agricultura do município de Juara. A agricultura familiar, além de contribuir para a subsistência da família, ela é uma importante fonte de renda, gerando empregos no campo. Sendo que esses produtos comercializados pela agricultura familiar representam grande parte da alimentação dos brasileiros. A engenheira agrônoma Mayra, representante da Empaer, irá nos falar como esse sistema funciona. E estou aqui hoje em parceria com os alunos da agronomia para falar um pouco sobre o trabalho que nós fizemos aqui. O Brasil, ele é um país que, por natureza, produz muitas frutas. Nós temos produção de frutas tropicais, frutas de clima temperado. Cada região do país se destaca na produção de determinadas espécies de frutas. Independente disso, o que nós podemos falar sobre a implantação de um pomar comercial? Ele sempre acontece nos mesmos moldes, mais ou menos o que nós fizemos aqui nessa área. Então, na implantação de um pomar comercial, a gente dispõe as mudas de que forma? Em fileiras equidistantes, separadas, umas das outras na mesma distância. A distância que a gente coloca essas fileiras, que a gente separa elas, depende muito da espécie da fruteira, porque cada espécie ela vai ter um porte. Então, aquelas de porte menor a gente vai colocar em espaçamentos menores e aquelas de porte maior a gente coloca em espaçamentos maiores. Por que o espaçamento é tão importante, para as espécies de fruteiras e também para todas as espécies de plantas? Porque as plantas elas precisam de um espaço físico suficiente para elas captarem tanto a luz solar quanto desenvolverem as suas raízes no solo. Considerando esse fato de que nós teremos em todos os pomares fileiras ociosas, espaço ocioso sem cultivar, e se a gente levar em consideração também o fato de que implantar um pomar não é barato, o produtor tem custos e que muitas vezes ele não vai conseguir amortizar esses custos no primeiro ano de plantio, esse tipo de sistema ele vem como uma alternativa para o produtor diversificar e tentar amortizar parte dos custos financeiros que ele tem na implantação do pomar. Então, esse tipo de sistema aqui é um sistema inspirado no trabalho da Embrapa, é um sistema que se chama Sistema Filho. E por que ele tem essa denominação? A sigla significa fruticultura integrada com lavouras e hortaliças. Então, nós estamos falando do cultivo de culturas de ciclo mais curto na entrelinha dos pomares. Esse tipo de sistema ele pode ser considerado uma modalidade de sistema agroflorestal, em que as fruteiras, no caso aqui as bananeiras, elas vão representar o componente arbóreo ou florestal e as culturas que estão nas entrelinhas das fruteiras vão representar o componente agrícola. Qual a vantagem desse tipo de sistema? Aqui nós podemos observar que temos uma série de espécies diferentes, com ciclos diferentes, desenvolvimento diferente, arquitetura diferente, coexistindo no mesmo ambiente. Isso acaba forçando uma interação entre essas culturas e acaba levando a um equilíbrio natural maior do que se a gente tivesse um monocultivo. Então aqui a gente provavelmente vai ter uma pressão menor de pragas, doenças, a gente vai ter a atuação dos inimigos naturais, então teremos um baixo uso de defensivo. Sem contar que nesse tipo de sistema o produtor tem uma diversificação, ele está intensificando a sua área. Se a gente for pensar que em 1 hectare de fruticultura ele está produzindo aí mais em torno de 0,6 a 0,7 hectares com outras culturas, ele está aproveitando a sua área aí quase que o dobro, certo? Então aqui nesse tipo de sistema a gente pode escolher uma diversidade de culturas. O importante é fazer o preparo da área, a calagem, a adubação de acordo com a análise de solo e a gente fazer o planejamento com antecedência. Então vamos plantar qual frutífera, em qual espaçamento, qual vai ser o espaço que nós teremos entre as fileiras para cultivar essas culturas intercalares, esses policultivos. Nós teremos chuvas, teremos irrigação, então o sistema de irrigação também é um fator fundamental para esse tipo de sistema funcionar, porque a primeira safra a gente vai conseguir fazer a partir de outubro, novembro, e depois da colheita dessa primeira safra nós vamos precisar de um sistema de irrigação para que a gente possa ir para a segunda safra.
A longevidade desse tipo de sistema vai depender da espécie de frutífera que nós vamos colocar no sistema e do porte dela e o espaçamento. Então, aquelas que o espaçamento é mais curto, né, é mais estreito, a gente vai conseguir aproveitar esse sistema em torno de 6 meses. Aquelas fruteiras que têm espaçamentos mais largos, né, vamos falar aí de laranja, limão, abacate, manga, como o espaçamento entre as fileiras é muito maior, então a gente vai conseguir aproveitar por mais tempo, até por alguns anos. O consórcio de culturas é caracterizado pela maximização de espaços. Essa técnica é extremamente importante quando se quer aumentar o aproveitamento de água e fertilizantes. Além de proporcionar uma série de outros benefícios, a consorciação de culturas ela auxilia no controle de plantas daninhas. As culturas implantadas em uma área de 330 metros quadrados, onde foram implantadas banana, milho, mandioca, amendoim, abacaxi, feijão calpi e também melancia. Uma das vantagens do consórcio de cultura é que ela disponibiliza maiores opções de alimentos em um pequeno espaço. O que cada um produz, mesmo que houver redução de produtividade, na somatória total da área vai ter uma grande produção. Vamos dar aqui a continuidade à apresentação dos colegas, na qual já mencionaram aqui as 7 culturas que a gente implantou no Sistema Filho, na qual nós temos esse consorciamento, onde vamos falar de início sobre a bananeira. A bananeira aqui já citada pela nossa agrônoma, ela já mencionou e a gente utiliza ela aqui como um quebra-vento que vai proteger o plantio de milho, né? É uma planta que vai inibir a entrada de novas plantas indesejáveis no espaço. Então ela fica na bordadura, isso é excelente. É uma planta que vai ter uma reserva de água mais significativa e vai proporcionar ao solo essa melhor umidade. O milho, em sequência, esse milho, fonte de energia, ele também é uma grande fonte de palhada, na qual vai servir de matéria orgânica para a manutenção do solo e a água no solo, deixar a umidade do solo mais airável. Em consórcio com a mandioca, essas demais culturas vai possibilitar a mandioca a sua reposição de minerais ao solo, na qual vai ter uma melhor produtividade e uma melhor fixação de nitrogênio que é exigente pela mandioca e as demais culturas. O feijão aqui, também ao lado, é uma cultura que exige um período de sol, não pode ser consorciado com culturas maiores, porque é uma cultura, uma leguminosa que vai exigir, principalmente em seu período de floração, uma quantidade maior de luz, e para ter uma melhor produtividade, então não dá para ser inserida em uma cultura maior, como dentro da mandioca ou dentro do milho. Tem que ser separado, mas com ela você pode estar consorciado com o abacaxi e o feijão. O feijão também, que é da mesma família da fabácea, que é uma leguminosa, na qual são ricas de fonte de fixação de nitrogênio no solo, onde, segundo a Embrapa, em artigos pesquisados, consta que essas duas leguminosas fixam em um hectare 120 kg de nitrogênio, na qual ela vai estar disponibilizando de volta do ar para o solo e utilizando no seu desenvolvimento. Com isso, ele também vai fornecer para o abacaxi 20 kg por hectare, no qual vai dar uma melhor qualidade do abacaxi e um melhor desenvolvimento desse abacaxi. Consequentemente, um melhor fruto. Essa consorciação vai fazer com que o produtor consiga ter uma melhor rentabilidade em um pequeno espaço que é em sua propriedade.